importância de valorizarmos, quanto cristãos, um projeto desse porte, como é o 3º Congresso da Rádio Transmundial, com o tema A Pessoa que Deus Usa? A importância desse congresso é trazer ao povo de Deus, o povo evangélico, a visão que eu imagino perdida do genuíno Evangelho de Cristo Jesus. Nós vivemos tempos muito difíceis, como a palavra diz, tempos trabalhosos, em que os homens teriam um aborrecimento da sã doutrina. Infelizmente nós estamos vendo isso. A ideia de trazer o Congresso da Transmundial, o 3º Congresso Teológico, é um contraponto ao que está em voga na nossa sociedade hoje, principalmente no meio evangélico, infelizmente, onde a palavra tem sido deixada de lado, onde muitos grupos estão priorizando algumas vezes o louvor, outras vezes o entretenimento, outras vezes até infelizmente o show. A ideia do Congresso da Transmundial é trazer o povo de volta ao estudo da palavra, puro e simples. O que Deus falou, o que o Senhor deseja para a sua igreja, como o crente pode se aparelhar dessas ferramentas para trazer o benefício da igreja de Cristo Jesus. Então a ideia é essa, é fazer um contraponto ao que está em voga hoje, que é, infelizmente, um esquecimento da palavra de Deus. Esse é o Congresso Teológico, já tivemos o 1º, o 2º, se Deus quiser teremos o 4º, busca exatamente isso, trazer o povo de Deus de volta à palavra de Deus. Se você percebe nas Escrituras, é uma marca forte nas Escrituras, todas as vezes que o povo atravessa um período de crise espiritual, de decadência espiritual, quando se começa a restauração desse povo, a primeira coisa que se descobre é que o livro do Senhor estava perdido. E aí, então a primeira coisa, o sacerdote acha o livro e começa a ler o livro. E ali as mudanças começam a acontecer. A ideia é essa, o povo de volta à palavra de Deus, o poder de Deus presente na vida dos crentes. Certamente foi preciso uma grande mobilização, né? Também financeira. Nós sabemos que um congresso desse porte, desse nível, Sim. Ele requer isso, e poder trazer, contar com nomes como o Dr. Shed, como o pastor Luiz Saião, como o pastor Itami Neves. Sim. Como é que foi isso? Eu sei que deve ter realmente a mão do Senhor, Sim. porque nós sabemos que tudo isso custa caro. Isso. E eu queria também que o senhor dissesse quantas pessoas puderam aproveitar dos Ok. estudos desses homens. Ok. A ideia de tê-los aqui, realmente quando a gente pensa em termos de agenda é muito difícil, porque são homens muito requisitados e que falam no Brasil e fora do Brasil. Conferências internacionais no Brasil, fora do Brasil, cruzeiros, em todos os lugares eles estão falando. Mas eles têm uma predileção por São Luís, graças a Deus por isso. Eles amam a cidade de São Luís. Então, quando a gente pensa num congresso em São Luís, normalmente eles preparam as suas agendas, deixando espaço para o congresso aqui em São Luís. Tanto o pastor Luiz Saião, o pastor Itami Neves, e agora recentemente o pastor Rousseau Shed. E são homens que, assim, em termos de custo financeiro, eles não perdem absolutamente nada. Eles não dizem em quantas estrelas eles querem se hospedar no hotel, eles não dizem em que restaurante eles querem comer, ou que tipo de comida eles podem ser servida. Eles não fazem nenhum tipo de exigência. Eles vêm para fazer a palavra de Deus, para pregar o Evangelho. E são homens que levantam 6 horas da manhã para dar uma entrevista na TV, às 8 estão aqui, almoçam, às 14 estão de volta, às 18h30 estão voltando para cá e chegam meia-noite no hotel e no dia seguinte começa tudo de novo. E não se queixam e não reclamam. E são alegres e felizes por poder estar aqui. Então a primeira coisa que nós agradecemos a Deus é pela disponibilidade deles. Isso já barateia muito. Nós sabemos que no nosso meio evangélico existem alguns artistas gospels, são os gospels, que eles cobram cachês, eles dizem qual é o hotel que eles querem se hospedar, alguns dizem até que tipo de produto, de toalha querem ter nos seus quartos, são os gospels. Infelizmente, isso acontece no meio do povo, mas eles não fazem esse tipo de exigência. A segunda coisa, nós contamos com a boa vontade de alguns irmãos. Os irmãos que doam, por exemplo, a hospedagem no hotel. Tem alguns irmãos que tiram do seu bolso e pagam a hospedagem. Outros irmãos dão oferta, outros oferecem franqueamento em alguns restaurantes da cidade. E o povo que comparece nos cultos e contribui. Nós temos uma coisa forte desde o primeiro congresso. Nós não fazemos alianças para o patrocínio do congresso. Nós não vendemos cotas de patrocínio e não aceitamos ajuda de qualquer parte. Ela tem que ser de coração, de pessoas que têm envolvimento com o reino de Deus e que não querem nada em troca.
uma ajuda que nos impõe um merchandising, uma participação, a gente infelizmente não aceita. Porque a gente crê que a obra é de Deus. E se a obra é de Deus, o sustento vem pelas pessoas que amam a obra de Deus. E graças a Deus, Deus tem honrado a nossa fé e o congresso tem sido realizado nesses últimos 3 anos e a gente encerra o congresso e não fica devendo. A própria venda do stand da Rádio Transmundial é o lucro da rádio. A rádio quer tão somente cobrir as despesas e as ofertas, as inscrições, eles têm o objetivo de pagar a hospedagem, a alimentação, o transporte que acontece na cidade. Então, não tem finalidade de lucro. O congresso não tenta trazer lucro. Tudo que nós ganharmos no congresso cobriu as despesas, estamos satisfeitos. Verdadeiramente por amar a obra, né? Sim, se doar. sim. Que é como a própria Rádio Transmundial trabalha. Se você tiver a oportunidade de participar de alguma assembleia anual da rádio, e eu sou associado da rádio, o objetivo da rádio é isso. Tudo que a rádio arrecadar em oferta, venda de produtos ao longo do ano, não pode ter sobra. Ele é usado integralmente nos custos de evangelização e dissipação da palavra de Jesus Cristo. Então, não tem fim lucrativo. E esse congresso quer tão somente isso, premiar o povo de Deus com essa palavra que nós estamos vendo esses 3 dias aqui. Quanto vale isso? Nós estamos cobrando R$25 de inscrições, é uma pizza, né? Mas o objetivo não é fazer dinheiro. O objetivo é fazer milagres no meio do povo, trazendo exortação, trazendo conversão, crescimento espiritual da Igreja de Cristo Jesus. Sr. José, nós agradecemos a oportunidade de poder estar aqui participando desse congresso e poder estar mostrando para as pessoas que não puderam estar aqui, realmente essa palavra maravilhosa do Dr. Shed, do pastor Luiz Saião, do pastor Itamir. Então nós agradecemos. Muito obrigada. Nós agradecemos também da organização do congresso, ficamos felizes de ter a participação de vocês. E que bom que mais blogs queiram cobrir o congresso da Transmundial e reproduzir isso que está acontecendo nesses dias. Nós é que agradecemos.